Olá, alunos. Acredito que vocês consigam me ouvir e agora acho que vocês também conseguem me ver. Então, quanto tempo, né, sem nos vermos. A ideia desse vídeo é conversar um pouquinho com vocês sobre como vai ser nosso retorno às aulas que não são presenciais, né, nossas aulas virtuais, em português, especificamente. Algumas informações que eu vou falar são gerais, mas nós vamos nos concentrar nas informações da disciplina de língua portuguesa e também eu já vou começar a falar sobre essa dinâmica das primeiras aulas. Então, o que acontece? Vocês sabem que nosso retorno para o presencial na escola depende não só da gente, mas do que está acontecendo com o mundo, né? Em especial aqui em São Paulo. A ideia de ficar afastado não é uma decisão porque estávamos cansados de trabalhar e queríamos férias e tudo mais. A ideia é para a segurança de vocês. No momento que eu gravo esse vídeo, o número de mortos de ontem foi o recorde. Então, a situação não é uma situação de brincadeira, não é um momento de falar, eu não gosto de ter aula em casa, eu quero voltar para a escola. Também não gosto de dar aula de casa, eu preferia muito ter vocês ali na sala de aula, conversando, tendo debate, todo mundo participando, porque do jeito que vão ser nossas aulas daqui para frente, isso complica bastante, não temos essa dinâmica, né? Então perdemos muita coisa. Mas é um motivo muito justo para ficar em casa, que é se proteger e proteger aqueles que você ama. Por quê? Vocês viram que, no geral, os jovens não estão sofrendo tanto com os impactos da doença diretamente. A maior parte das pessoas que acaba piorando o quadro são pessoas que têm alguma condição crônica prévia ou que têm uma idade mais avançada, que têm alguma dificuldade o sistema imunológico está um pouco mais debilitado e vocês provavelmente têm alguma dessas pessoas na casa de vocês. Pode não ser vocês os mais afetados, mas se vocês vão para a rua e pegam alguma coisa e não sofrem com isso, isso não impede vocês de carregarem isso para casa e passarem para alguém que vai sofrer. Então, a ideia de ficar em casa é para se proteger e para proteger todos aqueles que são importantes para vocês. Quando a saúde e a medicina falarem, olha, agora os leitos, nós temos mais leitos, dá para atender mais pessoas, dá para ir voltando aos poucos à normalidade, a escola segue essas orientações. Até então, nós vamos tentando essas alternativas para vocês não ficarem sem aula. Então, isso que nós estamos fazendo agora, nesse vídeo, é uma alternativa. É a melhor? Talvez ela seja boa, mas nunca vai ser melhor do que a sala de aula. Nada substitui a sala de aula. Mas é o que dá para fazer, então eu vou fazer de vez em quando vídeos para vocês, na verdade com bastante frequência, nem sempre com o meu rostinho aqui, vocês não precisam me ver, vocês só precisam me ouvir, então sempre que eu fizer um vídeo, vai ser com a imagem e com minha voz, não necessariamente com o meu rosto. Eu quis colocar meu rosto aqui, porque faz tempo que vocês não me veem, né? De repente, até disso deu saudade, não sei. Mas é interessante nessas aulas de texto, de discussão sobre o livro, que vai ser o tema das nossas primeiras aulas, que tenhamos essa proximidade um pouquinho maior do que só ouvindo minha voz. Então eu falei, vamos abrir a câmera, vamos fazer esse teste e de repente nas outras eu não faço, de repente eu continuo, vai depender de como é que vai funcionar, do que vocês falarem em retorno e tudo mais. Então o que acontece? Vamos voltar para a escola ainda em maio? Não. Vamos voltar em junho? Provavelmente não. Provavelmente nós voltamos em julho, se for seguro. Se a saúde e a medicina falarem, olha, dá para voltar, aí nós voltamos. Se eles falarem que não dá para voltar, nós continuamos em casa. O que isso significa? Que vocês vão precisar se acostumar a estudar desse jeito online. Não vai ser que nem vocês estavam agindo antes, que falavam, logo logo a gente volta, então não preciso fazer nada, porque quando voltar para a sala de aula, a gente recupera. Pode ser que demore muito para voltar para a sala de aula, não dá para esperar. Vocês precisam pensar, agora é escola em casa. E eu sei que em casa é muito mais difícil. Tem muitos problemas diferentes
Cada pessoa vive pelo menos um desses. Dificilmente alguém não vive nenhum desses problemas. E algumas pessoas vivem vários deles. Então, vocês têm a preocupação de alguém da sua família que está saindo de casa porque precisa trabalhar e vocês ficam com medo dessa pessoa ficar doente. Vocês têm dificuldade de acesso às coisas por tecnologia. Então, esse vídeo está no YouTube. Às vezes, vocês não têm uma internet boa o suficiente para assistir assim que eu posto. Tem que ficar esperando alguém voltar para casa e pedir o celular emprestado. Às vezes, vocês não têm um celular próprio ou um computador, vocês precisam pegar o celular da mamãe, do papai. Então, às vezes, vocês não têm um lugar para estudar. Tem muita gente na casa e aí fica barulho. Então, tem muitos problemas que interferem nos estudos. Mas esse, como eu disse, não é o momento ideal, né? É o momento de procurar alternativas. Então, vocês vão procurar essas alternativas para tentar fazer render o máximo possível. Não vai ser igual à sala de aula, nós sabemos. Também não é igual para nós professores. Alguns professores já conseguiram se adaptar um pouco mais, outros ainda estão tentando. É diferente para cada um. E vocês não podem, o que vocês não podem fazer é largar a mão, é falar, acho que já não dá mais, então não vou nem tentar. E, coincidentemente, as nossas primeiras aulas serão sobre aquele livro que todos vocês têm, porque vocês pegaram na biblioteca, que é o livro da Valéria, Depois daquela Viagem. Esse livro aqui não tem nenhuma situação de pandemia, mas tem uma situação muito semelhante. Então, quando nós começarmos a falar do prólogo desse livro, que também vai aparecer nesse vídeo, eu vou relacionar algumas coisas dele com a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas antes disso, né, sem spoiler, vamos falar sobre essas orientações para a nova dinâmica que eu coloquei aqui para vocês. Então, nós temos um cronograma que será seguido dessa semana em diante, aí até julho. Pretendo não quebrar esse cronograma, que serão na minha matéria, tá? Eu só falo por língua portuguesa, mas estou falando de todas. Em língua portuguesa, nós teremos vídeos 2 vezes por semana. Como é que eu vou fazer? Toda segunda-feira, vocês vão ter um vídeo, que é de leitura e interpretação de textos. Esses aqui, por exemplo, sobre o livro Depois daquela Viagem, são aulas de leitura e interpretação de textos. Mas não serão só sobre esse livro que serão essas aulas, tá? Vou variar bastante. E às quartas-feiras nós vamos ter aula de língua e gramática. Por quê? Porque ainda no ensino fundamental nós estudamos muito isso. Então, nós, em sala de aula, já estávamos falando sobre análise sintática, né? Objeto, complemento. Eu tenho que seguir isso e essas aulas também vão ser em vídeo. Aí eu vou fazer bonitinho para vocês, porque é difícil de entender isso já na sala de aula que eu fazendo na lousa. Então, vou tentar fazer do melhor jeito aqui para vocês conseguirem entender. Então, vídeo toda segunda e quarta-feira de português. E aí, como é que vão ser essas atividades para eu saber se vocês estão entendendo ou não? Ou eu posso postar uns questionários online sobre os conteúdos das últimas aulas, né, das aulas daquela semana, dos últimos 15 dias, não decidi ainda, ou enviar para vocês em arquivos que nem foi feito no final do bimestre, que vocês receberam pelo grupo dos pais e pelo Facebook. Eu vou sempre postar pelo Facebook também. Se vocês não estão na página do Facebook do nono ano, entrem, porque eu sempre posto lá também. Inclusive, lá vai ficar mais visível, porque eu vou postar os links, eu vou postar as atividades assim que forem saindo, não vou esperar acumular, né? E vocês vão sempre fazer essas atividades e devolver por e-mail. Eu sempre vou colocar o e-mail também nos arquivos. E essas atividades podem ser perguntas, podem ser alguma produção de texto, pode ser alguma produção de vídeo. De repente eu peço para vocês gravarem um minutinho explicando alguma coisa sobre algum assunto que eu trabalhei. Não sei ainda, é uma coisa para se pensar, mas esse vai ser o nosso cronograma para o segundo bimestre, porque o segundo bimestre vai ser virtual. E vocês não podem... Tem gente que já não fez nada nesse fim de primeiro bimestre porque não conseguiu, ou porque achou que ia voltar logo, não deu tempo, e já vai ter uma nota prejudicada no primeiro bimestre e não pode deixar que essa nota se prejudique também no segundo. Então, vocês vão precisar dar conta desse conteúdo. Já estou avisando antes, com bastante antecedência,
que nós vamos ter essa dinâmica para que vocês se organizem. Outros professores também vão ter dinâmicas diferentes. Vocês vão ter que tentar encaixar tudo da melhor forma possível. E a ideia é que vocês não percam muito de aprendizagem, tudo bem? Então, o que nós vamos começar a fazer nessa aula de hoje? Vamos falar sobre aquele livro que vocês pegaram na biblioteca, que eu já mostrei aqui, depois daquela viagem, que é o nosso livro de leitura ao longo do semestre. E que bom que vocês retiraram o livro, porque vocês todos conseguem ler, não tem motivo para não fazer as atividades. Então, esse livro, como eu falei para vocês, tem alguns correspondentes com o que estamos vivendo hoje. Por quê? Porque ele trata de uma situação que na época as pessoas conheciam, mas não tanto, existia muita desinformação, elas achavam que acontecia de um jeito e na verdade acontecia de outro, e isso prejudica muito a vida de alguém que, não por maldade, não por nenhum motivo horrível, simplesmente porque não tinha conhecimento, essa pessoa foi prejudicada muito por isso, e isso alterou completamente a vida dela. Os sonhos que ela tinha, os propósitos, a dinâmica, tudo na vida dela mudou. Que é um pouco o que está acontecendo ultimamente, né? Muitos problemas que acontecem na nossa sociedade são gerados pela falta de informação. Então, nós temos pessoas que minimizam a situação e falam, não é tão ruim assim, ou então, vai acontecer com todo mundo, menos comigo não vai acontecer nada. E não dá para saber, né? Nós esperamos que nunca aconteça nada com a gente, eu espero que não aconteça nada com vocês. Eu não quero receber nenhuma notícia de que algum de vocês passou por uma situação complicada ou alguém da família de vocês, mas só esperar não é suficiente, a gente tem que agir. Então, como é que a gente age? A gente se informa sobre a situação e como evitar ficar exposto a ela. Nos nossos dias atuais, essa situação é principalmente sobre o coronavírus, não que essa situação do livro também não seja atual. Então, o que eu vou fazer? Sempre alertar vocês para que essa daqui não aconteça, mas que vocês se lembrem de que estamos vivendo uma coisa semelhante. Muitas pessoas achando que era só uma gripe, que não ia acontecer nada, que logo passava, e elas não se cuidaram, e agora que estamos sentindo um aumento da gravidade da situação, e a cada dia está ficando mais visível isso, agora as pessoas começam a se preocupar. Mas muitas dessas pessoas já não têm mais o que fazer, já estão internadas, ou já estão em situações precárias em casa e não conseguem se internar porque já não tem mais lugar. Então, na hora que você sente na pele, às vezes não é possível voltar. Às vezes é. No caso do coronavírus, muita gente se recupera. Muito mais gente se recupera do que pessoas falecem. Isso não significa que aquele período de recuperação também não é horrível. Mas aqui no caso do livro Depois daquela Viagem, o que nós temos era uma doença que até hoje não tem cura, você consegue viver com ela hoje, né, tomando muitos remédios, mas na época nem esses remédios existiam. Porque a medicina ela vai avançando também aos poucos, né? Não existe uma solução mágica. Você precisa de pesquisa, você precisa de teste, você precisa de tempo e de profissionais para fazer essas coisas. Não é uma solução mágica de um dia para o outro. Então, a ideia desse livro não é só falar sobre essa história, mas também alertar vocês para nunca ficarem na situação da nossa protagonista. E também fazer uma relação com a realidade, de procure informação para não agir de forma a se arrepender depois. Algumas coisas, o arrependimento nunca vai ser suficiente e vão prejudicar sua vida para sempre. Então, o que nós tínhamos já feito em sala de aula, né? Nós pegamos o livro, eu levei vocês na biblioteca, todos vocês têm, e nós lemos o prólogo lá na sala de aula. Como vocês têm o livro, quando eu ler alguma coisa deles, eu vou pedir que vocês leiam também. Então, eu só vou ler esse prólogo com vocês porque ele é extremamente curto, né? Ele tem uma página frente e verso. E ele chama muito prazer. Então, nós temos nesse trecho a protagonista
da nossa história se apresentando. Por quê? Porque esse livro é narrado em primeira pessoa, quem conta a história é a personagem, ela sempre fala eu, ela sempre fala nós, porque ela participa da história, e ela vai fazer, na verdade, não é nem uma ficção, é um relato. Ela vai relatar para a gente momentos marcantes da vida dela, que envolvem um fator de mudança completa na vida dela. E ela nos avisa isso no prólogo, né? Ela fala: já devia ter começado a escrever há algum tempo atrás, mas, como escrever sobre a vida da gente não é nada fácil, vivo adiando. Ainda hoje me ligaram a Priscila e o Cristiano e os dois me cobraram. Já começou a escrever o livro? Não. E já teria desistido se na semana passada não tivesse ido na Sílvia e, por coincidência ou sei lá o quê, ela tivesse dado a mesma ideia, escrever. Eu, eu disse já que havia pensado naquilo, só que achava muita responsabilidade. Não escrever também é, ela respondeu. E isso não saiu da minha cabeça a semana inteira. Para começar, deixe-me apresentar. Então, até esse momento, nós já sabemos que as pessoas queriam que ela escrevesse a história dela e era quase que uma responsabilidade para ela contar essa história. Por quê? Porque ela entendia que essa história podia servir de ensinamento para outras pessoas. Então, ela fala: vou escrever a minha história porque isso pode ajudar alguém no futuro. Então, é uma responsabilidade. E aí ela se apresenta para a gente, né? Meu nome é Valéria, tenho 23 anos, altura média, magra, morena, cabelos pretos e lisos. Neta de italianos, filha de pais separados, pertencente à classe média alta. Como você pode ver, uma pessoa comum, ou pelo menos é assim que eu gostaria de ser vista. Que apresentação dela, então, nós sabemos que ela tem, nesse momento que ela escreve, 23 anos, mas ela vai voltar no tempo para contar a história. Então, é a história contada toda a partir de uma perspectiva de quem já viveu aquilo. Às vezes, ela faz esse salto no tempo, né? A maioria é nesse flashback, mas às vezes ela põe algum comentário dos dias atuais. Isso é bastante interessante de ver como o tempo cronológico, às vezes, é rompido por esses momentos da atualidade. E aí nós vamos descobrir qual é a história dela, ainda no prólogo, né? Ela fala: e tenho certeza de que assim todos me veriam, não fosse um pequeno detalhe. Sou HIV positivo. Sabe o que isso significa? É isso aí. Tenho o vírus da AIDS. Assustou? Não me diga que teve vontade de largar este livro, ir correndo desinfectar as mãos, com medo de ser contaminado. Tudo bem, não precisa entrar em pânico, não é assim que se pega. Pode até ler de novo. AIDS, AIDS, viu? Não aconteceu nada. Ainda que eu estivesse aí do seu lado, você pegasse na minha mão, me desse um beijo e um abraço e dissesse muito prazer, eu responderia: o prazer foi todo meu. E isso não lhe causaria dano algum. Podemos continuar? Então continuemos. Você deve estar se perguntando agora como foi que isso aconteceu e aposto que deve estar imaginando que eu sou promíscua, uso drogas e se fosse homem era gay. Lamento informar que não é nada disso e mesmo que fosse, não viria ao caso. Mas acontece que eu era virgem, nunca tinha usado drogas e obviamente não sou gay. O que aconteceu então? É simples, transei sem camisinha. Então a ideia desse livro, e aí se a mamãe e o papai estiverem assistindo o vídeo junto com vocês, mamãe e papai, estamos aqui porque sem informação as pessoas ficam vulneráveis. Então, a ideia que a nossa protagonista conta é de que ela não tinha informação, ela teve relações sexuais sem camisinha e ela se arrependeu amargamente disso. Então, os nossos debates sempre serão pautados em cima disso, em cima de prevenção. Não é nenhum incentivo a fazer nada, é um alerta de que, sem informação, as pessoas ficam vulneráveis, então temos que trazer essa informação para as crianças. E vocês, crianças, ouçam isso aqui, porque não é só uma historinha. Isso é realidade e isso matou muita gente na história da humanidade. Agora existe um controle, mas mesmo assim a vida das pessoas que têm o HIV não é fácil. Mas não é motivo também para desistir da vida. Essa é a história que a Valéria vai nos contar. Ela vai contar que, apesar das dificuldades,
ela encontra aí uma forma de aproveitar a vida, mudando muita coisa, replanejando muita coisa, mas não desistindo daquilo que é a coisa mais preciosa que nós temos, que é a vida. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui as informações mais relevantes que apareceram no prólogo, que é a apresentação da personagem Valéria, 23 anos, classe média, HIV positivo, e o propósito do livro, que é contar a sua história incentivada pelos amigos. Como é que eu transformo esses tópicos em um texto, né? Eu posso simplesmente falar, resumindo o prólogo, o que acontece nele? A protagonista Valéria se apresenta e nos conta que resolveu escrever o livro por sugestão dos amigos para contar um evento de sua vida, como, apesar de ter uma vida normal e sem nenhum comportamento considerado excessivo, ainda contraiu AIDS por não ter usado preservativo. Isso que eu tinha pedido para vocês fazerem na atividade para nota. Vocês teriam que ler o capítulo e transformar isso em resumo. Normalmente é mais fácil vocês colocarem os tópicos principais e aí transformar isso em um texto. Então, nos próximos vídeos eu vou fazer essa dinâmica. Não vou ler o capítulo inteiro, obviamente. Eu vou comentar o capítulo e colocar os tópicos para vocês e o resuminho dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, que são aqueles que vocês já leram. E aí, eventualmente, quando vocês já me entregarem os próximos, eu vou colocando os vídeos dos próximos também. Então, eu vou fazer a atividade junto com vocês. Vocês vão fazer o resumo, eu também vou fazer e eu vou explicar. E aí, nós vamos discutir as principais questões que aparecem. Então, como vocês podem ver, eu já tenho até aqui o comecinho do capítulo 1, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, porque esse aqui já está bastante longo. Então, acompanhe a nossa série aí, depois daquela viagem, e qualquer dúvida, postem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, fiquem em casa. É para a segurança de vocês, é para a segurança daqueles que vocês amam. Então, até a próxima. Tchau, tchau.